tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir também. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038. Nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Sexta-feira chegou mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E nesse dia é o espaço reservado para a gente conhecer todo o trabalho realizado em prol da segurança pública no estado de São Paulo. Para essa conversa, a gente vai receber hoje dois comandantes que fazem parte, comandantes de pelotão que fazem parte da primeira companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Primeiro-tenente Gabriel Huerta Diniz com a gente. Tenente Huerta, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo. Como é que estão as coisas? Oi, Mauro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a você, toda a audiência. E é um prazer estar aqui podendo falar com vocês aí, expondo um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o primeiro-tenente Edson Alves de Lima, nome de guerra, Tenente Edson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, audiência. É um prazer imenso estar podendo contribuir com essas informações para vocês. É um prazer recebê-los aqui para a gente entender bem o trabalho realizado pela Polícia Ambiental de São Paulo. A gente já tratou aqui a respeito em outras ocasiões nesse mesmo espaço, mas é sempre bom a gente levar para a sociedade, porque as novidades acabam surgindo, o trabalho acaba sendo aprimorado, e aqui é esse o nosso papel toda sexta-feira. Muito bem, o Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo é a unidade da PM especializada em meio ambiente, como o próprio nome diz, responsável pela aplicação da legislação ambiental, órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente e é a maior instituição de controle ambiental da América Latina. Tenente Huerta, como é que surge, em que momento, dentro da instituição Polícia Militar, surge a Polícia Militar Ambiental, a necessidade de ter esse trabalho específico para o meio ambiente? Bom, Mauro, essa necessidade de proteção do meio ambiente, ela veio crescendo com a conscientização da população, né, em entender a importância do meio ambiente e dos recursos naturais para a nossa vida como uma sociedade. A Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, como você falou, ela é a maior força policial de fiscalização ambiental da América Latina. São mais de 1.800 homens e mulheres que trabalham aí 24 horas por dia para proteger o meio ambiente. A Polícia Ambiental ela já tem mais de 70 anos, então ela começou lá atrás com o então Tenente Odilon, que comandava um grupamento lá de homens. Isso foi crescendo, foi tomando forma, e hoje somos mais de 1.800 homens e mulheres. Sim. Tenente Edson, como o que a sociedade paulista precisa saber a respeito da Polícia Militar Ambiental? Por que essa pergunta? Porque estamos aqui na capital paulista, num grande centro, e a gente não tem essa proximidade com a Polícia Militar Ambiental justamente porque a gente está aqui na selva de pedra, né? Mas a Polícia Militar Ambiental, mesmo na cidade de São Paulo, que não tem limites, ela invade aí as cidades da região metropolitana, e nesses cantos a Polícia Militar Ambiental tem bastante trabalho a ser feito. Como é que isso acontece? Então, a Polícia Militar Ambiental é responsável por todas as ocorrências ambientais, como supressão de flora, como parcelamento irregular de solo. Para que a audiência entenda, a gente trabalha, inclusive, de maneira preventiva, através da rodovias mais seguras, da Operação Rural Mais Segura, tudo visando o combate ao tráfico de animais e esse parcelamento irregular de solo, que é trazido pela essa pressão imobiliária. Sim, agora, como é que a gente, nas ruas, identifica a Polícia Ambiental? Como é que a gente difere a Polícia Ambiental
digamos, da polícia militar normal, né? Como a gente está acostumado a ver. É a viatura igual da Polícia Militar diária, territorial, que todo mundo conhece. Ele se difere pelas cores verdes da viatura. É um quadriculado verde. E pela farda também. A farda do policial militar ambiental se assemelha com o exército na cor e no camuflado. É uma das maneiras de identificar. Para chegar na Polícia Militar Ambiental, vale como em todas as outras situações na instituição Polícia Militar, é preciso prestar concurso para soldado ou para oficial, fazer aquele trabalho inicial, estágio probatório, enfim, e depois fazer opção pela Polícia Militar Ambiental? É o voluntariado, né? Depois que, como você bem disse, a pessoa entra na Polícia Militar, através de concurso, vale o voluntariado. À disposição da pessoa querer vir, vai através de uma lista. Ela vem, chegando na Polícia Militar Ambiental, ela vai fazer cursos voltados e depois, quando estiver preparada, atua na área. O que te levou, Edson, Tenente Edson, para a Polícia Militar Ambiental? Como é que foi a sua passagem antes de chegar aí? Eu trabalhei inicialmente no policiamento de área, como todos conhecem, aquele policial que chega quando você liga o 90, policial de cinza. Com o tempo, pelo amor que eu tenho à natureza, aos animais, surgiu esse interesse e eu acabei me voluntariando, onde fui transferido e estou fazendo cursos de aperfeiçoamento a cada dia que passa e estou muito feliz com esse serviço. Aconselho Isso a já todos. tem... Desculpa? Isso já tem quanto tempo, Tenente? Na Polícia Ambiental você está há quanto tempo? Estou há 1 ano na Polícia Militar Ambiental. Sim. Ao todo tenho 18 anos de polícia e desses último ano eu estou na Polícia Militar Ambiental. Uma longa trajetória, então, até você chegar aí. Você já chegou na PM oficial? Não, cheguei como soldado em 2002, fui subindo os cargos de praça até sargento, depois ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, me formei, voltei para o policiamento de área e logo após, como eu já tinha esse amor pela natureza, pelos animais, me voluntariei, estou há aproximadamente 1 ano e realizando cursos, aprendendo, trabalhando na área e muito feliz. Tenente Huerta, e no seu caso, como é que você chega na Polícia Militar Ambiental? O que é que te motivou a estar nessa unidade especializada da PM? Bom, Mauro, antes de entrar na Polícia Militar, eu me formei em Ciências Biológicas, né? Então, eu sempre tive esse interesse pelo meio ambiente como um todo. E entrei na Polícia Militar em 2011, então já vou fazer quase 11 anos de polícia também, e cheguei na Polícia Militar Ambiental em 2016. Tive a sorte de ter um convite para poder ingressar aí nessa unidade especializada, e aí em 2016 eu comecei meus trabalhos aí também, como o Edson tá, tem que estudar muito, né? A gente tem uma legislação muito grande, uma parte tanto penal quanto administrativa muito extensa para poder aprender e poder aplicar, né? A função da Polícia Militar Ambiental, até aproveitando aqui já o gancho, está lá na Constituição Estadual, né? Que a gente vê lá que no artigo 195, lá no parágrafo único, que diz, né, que eu até separei aqui para poder ler que o sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado pela Polícia Militar mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, que era como era chamado à época. Então, teve todo esse desenvolvimento, e hoje é chamado de Polícia Militar Ambiental, e através desse poder instituído pela Constituição Estadual, a gente aplica a fiscalização de todas as leis ambientais. A gente já abordou em outras conversas aqui com outros policiais militares aí da Ambiental, Tenente Edson, e é sempre bom falar a respeito desse aspecto. Dá a impressão que o policial da PM Ambiental está trabalhando só pelas questões do meio ambiente. E não é isso, é pelas questões do meio ambiente no primeiro momento, mas sempre
pronto para atender às ocorrências da criminalidade que não está relacionada com a parte ambiental, correto? Correto. Policial militar que nem eu disse, eu entrei na Polícia Militar, que é responsável por esse policiamento preventivo e ostensivo, a fim de evitar o crime antes que ele ocorra. E Bom, vamos entender. Na rua Pode estamos concluir. sujeitos. Né? Na rua estamos sujeitos. A partir do momento que a gente está fardado, identificado, com viatura, se estiver ocorrendo um roubo próximo a gente, com certeza vamos agir. Bom, eu identifiquei vocês aqui, vocês comandam, são comandantes de pelotão, né, da primeira companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Vamos entender esse guarda-chuva? No 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental tem quantas companhias? Vocês fazem parte da primeira, Edson? São 3 companhias. E elas abarcam, essas 3 companhias, toda a capital e área metropolitana de São Paulo. Em todo o estado, como é que isso funciona? Quantos outros batalhões existem? Como é que... O estado é muito grande, né? Nós somos divididos em 5 batalhões ambientais. Um batalhão pega a região de Sorocaba, o 5º Batalhão, o 2º Batalhão, a parte oeste do estado, o litoral, o 3º Batalhão, ou seja, os 5 batalhões abarcam todo o estado. Né? Os batalhões, eles são divididos em companhias. Por exemplo, o meu batalhão, o 1º Batalhão, ele abarca toda a capital e área metropolitana. E ele se divide em 3 companhias. Por exemplo, a minha companhia, ela pega 14 cidades: Guarulhos, Zona Norte de São Paulo, Barueri e em torno de Barueri. A terceira companhia pega a Zona Leste e Alto Tietê. E a 2ª companhia a parte da Zona Sul. Essas companhias são divididas em pelotões. A primeira companhia são divididas em 3 pelotões, aos quais eu e o ERT comandamos. Sim. Então, essa a divisão. Sendo que cada pelotão ele é dividido em patrulhas, e essas patrulhas elas são responsáveis por cidades. Sim. Tenente Huerti, pelo que eu entendi, enfim, o 1º Batalhão, com as suas 3 companhias, estão aqui na capital e nas proximidades, aqui nos limites de município, enfim. E os demais, os outros 4, para o trabalho e para abranger todo o território do estado de São Paulo, fora aqui da capital e da Grande São Paulo, né? Quais são os desafios? Porque, é claro, a gente percebe, são poucos batalhões para uma imensidão no território paulista com 645 municípios, né? É bem isso, Mauro. Uma grande dificuldade nossa é poder dar conta da demanda que vem cada vez mais aumentando, né? Como o Edson falou, a pressão imobiliária é muito grande, né? As pessoas precisam morar, né? Óbvio, e algumas pessoas mal intencionadas, elas acabam se aproveitando dessa necessidade da população e aí iniciam, né? Os loteamentos clandestinos. Isso é uma coisa que o 1º Batalhão Ambiental, né, através da linha de comando do nosso comandante Coronel Motoca, a gente está muito em cima dos loteamentos, principalmente agora na zona sul da capital, ali na região Interlagos, Billings, Guarapiranga, né? E essa divisão do policiamento ambiental em 5 batalhões também é recente, porque antes eram 4 batalhões só, para cobrir o estado inteiro. Então, recentemente teve a criação do 5º Batalhão, né? E uma parte do 1º Batalhão foi compor agora o 5º Batalhão Ambiental e acabou conseguindo dividir um pouco melhor essa necessidade de se fazer presente a polícia ambiental, né? Então, uma grande dificuldade nossa, e acredito que como todas as outras modalidades de policiamento, é poder dar conta da demanda muito grande. A gente deve entender, você falou dos loteamentos clandestinos na Zona Sul, essa preocupação com essa problemática, né? A gente deve entender um loteamento clandestino como um caso de polícia mesmo, ou porque tem um viés social aí, as pessoas com dificuldade de moradia, o déficit habitacional é muito grande, e as pessoas vão ocupando, enfim. Como é que a gente lida com uma questão que é policial, mas tem uma causa social? Pois existe um crime, né, que tipifica isso, o crime de loteamento irregular, de desdobramento de solo, e muitas vezes, antes desse crime acontecer,
já teve a supressão irregular de vegetação, né? Porque as pessoas vão, veem aquela vegetação intacta, cortam a vegetação, começam a lotear. Então, é uma sequência de crimes que vão ocorrendo para que, no final, as pessoas consigam ocupar aquele espaço, aquele loteamento. E a gente percebe que, muitas vezes, algumas pessoas elas acabam sendo enganadas pelos grileiros, pelos loteadores, né? Elas veem uma oportunidade de comprar um pedacinho de terra, construir a casinha própria por um custo um pouco mais barato, um pouco mais baixo, e acabam também comprando esse problema, né? Porque mesmo quem não, por exemplo, cortou uma vegetação e que não efetivamente fez o loteamento irregular, mas que se fez responsável por aquele pedaço de terra, ela também abarca todo o passivo ambiental de tudo que foi feito lá. Então, ela também pode ser responsabilizada tanto penal quanto administrativamente por esses crimes, né? Então, a nossa principal função ali, antes de fiscalizar, antes de lavrar uma multa, embargar uma área, é justamente poder fornecer essas informações de maneira preventiva para que as pessoas consigam ter um mínimo lá de informação, né, de procurar ou na prefeitura ou até na base da Polícia Militar Ambiental, se aquela área que ela tem interesse, que ela quer comprar, quer construir a casa dela, se pode comprar, se é irregular, como é que está aquela situação. Então, tudo isso vai evitar que ela tenha todos esses problemas e responda por todos esses crimes e infrações administrativas mais na frente. Quer dizer, bem salientado, quer dizer, antes de uma... porque você destacou que primeiro tem a supressão da vegetação, que é um crime. E qual é o objetivo da supressão da vegetação? Fazer a ocupação daquele local. Então, antes da ocupação daquele local, que geralmente pode ser um crime, porque é um local que não pertence àquela pessoa, já existe um crime sendo cometido, que é a supressão da vegetação. Exatamente. Se a gente pensar lá que antes da população, antes da expansão do estado de São Paulo, né, tinha toda a cobertura vegetal de Mata Atlântica e Cerrado, principalmente, né, são os dois biomas que a gente tem em maior parte aqui no estado de São Paulo. Então, tinha toda aquela vegetação, toda aquela cobertura vegetal de Mata Atlântica, Cerrado. E para as pessoas conseguirem fazer, né, todo aquele ambiente propício para que se inicie tanto a chegada no local quanto as construções, via de regra, teve que cortar vegetação para poder tomar aquelas ações, né? Então, assim, não é que não possa, pode, mas tem todo um procedimento, tem toda uma legislação ambiental que regra isso e que faz com que sejam necessárias algumas autorizações, algumas licenças, tanto para cortar a vegetação, cortar árvores nativas, cortar árvores exóticas, quanto lotear, desmembrar os terrenos e poder construir. Nesse caso da supressão da vegetação com autorização, não é, Tenente Edson, é importante destacar que existem os órgãos ambientais para isso, dos municípios e do Estado acho que é o DPRN, né, que é o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais. Ele quem quem concede as autorizações para a supressão de vegetação nesses casos. Agora, vocês estão sozinhos nessa fiscalização? Por exemplo, órgãos como o DPRN não fiscalizam, uma vez que são eles os responsáveis pelas autorizações específicas de supressão de vegetação? Não, nós somos um dos órgãos que fiscaliza, mas outros órgãos fiscalizam também. As prefeituras, CETESB, diversos outros órgãos também. Trabalhamos em conjunto. Muitas vezes certo? Montamos operações nesse sentido. Estou certo nisso, é o DPRE, Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, que é o órgão responsável pela autorização dessas supressões quando devidamente apresentado o projeto, essas coisas legais, né? Sim, eu aconselho na dúvida, sempre buscar o apoio, pode buscar o apoio da Polícia Militar Ambiental para sanar qualquer tipo de dúvida, se aquele local pode ou não, que a gente tem todas as informações. Para a supressão de flora, é a CETESB. Tá ok? Sim. Certo. É sempre importante a gente apontar o caminho das pedras aqui para quem está acompanhando a gente entender como é que eu aconselho a as buscar coisas devem ser feitas.
a Polícia Militar Ambiental e a CETESB nessas intervenções, E além da Prefeitura. E que outros tipos de crimes são fiscalizados por vocês, Edson? São, assim, genericamente, ali, flora, fauna, a fauna ictiológica, que são os peixes, e são os crimes correlatos a esses. Por exemplo, a soltura de balões. É um exemplo, ele cai geralmente em flora e causa incêndios. Então, a gente verifica isso daí. Quanto à fauna, o tráfico de animais é outra coisa que a gente fiscaliza. E por aí em diante. Como é que foi esse período, Tenente Edson? A gente acabou de sair do inverno e dentro dessa estiagem terrível aí desse período que a gente está passando, como é que foi com relação aos balões? A gente teve um acidente trágico, vamos dizer trágico, em relação ao Parque do Juqueri, né, recentemente. O que foi que aconteceu nesse período aqui em relação a balões que preocupou o trabalho aí da Polícia Militar Ambiental? É um período que se solta muito balão, porque a pessoa, para soltar balão, ela necessita de o tempo estar limpo, sem chuvas. Então, esse tempo seco propicia que muitas pessoas soltem. E o Parque do Juqueri, a gente tem fortes indícios que foi causado por uma queda de um balão. Sim. Ele tomou mais de 43% do parque, né, no incêndio, e atualmente a gente está fazendo a Operação Golfer, que é fiscalizar essas pessoas que trabalham na confecção desses balões. São diversas Ainda pessoas. esse incêndio, e faz pouco tempo, tem um mês ou dois, né? E que comprometeu bastante a questão de toda aquela área ali do Parque do Juqueri. Bom, o trabalho está sendo feito ainda de investigação, né? Como é que se chega à conclusão que a causa foi um balão? Então, na verdade, fica a cargo da Polícia Civil e através de testemunhas, através de perícia no local. Eu me lembro que num dia anterior ao incêndio foram detidas 4 pessoas na soltura de balão pela Guarda Municipal de Franco da Rocha. Eles foram conduzidos e autuados. Colheram o depoimento deles e eles foram liberados. Então, assim, há fortes indícios que foi causado por balões, mas só perícia para certificar. Ficaram presos? Essas pessoas ficaram presas? Embora seja penado com 1 a 3 anos de detenção, esse crime, eles só foram ouvidos e liberados. Como é um crime de menor potencial ofensivo, eles só foram ouvidos e liberados. Qual é o desafio, Tenente Huerta, nesse aspecto, hein, de busca dessas pessoas que soltam balões e colocam em risco todo o meio ambiente? Porque isso acontece de forma muito velada, muito cedo, né? Às vezes de madrugada até, enfim, é um trabalho bem delicado de ser feito, né? De fiscalização. Pois é, né? Como o Edson falou aí, às vezes a pessoa não tem noção do estrago que ela pode causar soltando um balão, quer seja um balão com tocha, né, aquele com fogo que era utilizado mais antigamente, quanto os balões ecológicos, que também podem cair em qualquer instalação, qualquer fábrica, qualquer casa e causar incêndio também, né? Então, assim, uma das linhas temáticas aí de atuação da Polícia Militar Ambiental hoje é o trabalho com a inteligência, né? Então, nós temos equipes de inteligência, equipes de levantamento de informações que conseguem identificar essas pessoas, né? E posteriormente a gente poder fiscalizar, quer seja a residência, ou o trabalho, ou onde a pessoa guarda ou fabrica balão, né? Mas, assim, infelizmente, ainda é uma cultura muito forte no paulista e talvez até no brasileiro, né? Mas é uma cultura muito forte. As pessoas têm esse hábito de fazer balão, soltar balão, fabricar, vender. Então, é muito difícil combater, porque apesar de sermos quase 2.000 homens, né, o estado também é muito grande. Então, não tem como a gente estar em todo lugar, toda esquina, toda casinha lá, fiscalizando, vendo se está tudo bem. Então, isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho também.
Agora, Ruert, quais são, a gente falou até aqui sobre a questão da vegetação, né? Agora, em relação a gente falou da flora, né? Vamos falar então da fauna. Quais são os crimes relacionados com os animais que a Polícia Militar Ambiental tem que fiscalizar, tem que combater? Como é que é isso? Legal. Já na parte de fauna agora, né? Todos os crimes que a gente combate, a maioria deles, eles estão lá na Lei 9.605 de 98, que é a famosa Lei de Crimes Ambientais. Então, esses crimes vão desde ter um animal silvestre em cativeiro sem autorização, né? A famosa, vou dar um exemplo aqui, a vovó que tem um papagaio lá e tal, né? Até o tráfico de animais e também chegando no crime de maus tratos, que teve uma alteração recente também, né, na legislação, que aumentou muito a pena para os crimes de maus tratos cometidos contra cães e gatos. Então, com esse aumento de pena, quem está sendo pego hoje cometendo maus tratos contra cães e gatos fica preso, não está sendo liberado. Então, vai desde né, de ter um passarinho na gaiola e tal, até realmente o grande tráfico de animais, muitos animais que a gente intercepta aqui, vêm do Nordeste, vêm de regiões um pouco mais distantes, até esses de maior proporção. E um dado interessante da gente falar aqui também, Mauro, é que da mesma forma como o baloeiro, ele vem de cultura, né? A história nos diz, né, que lá em Portugal, quando tinha o Brasil colônia, uma das sanções para quem era pego caçando lá era a extradição permanente para o Brasil. Então, a gente já vê que a nossa população ela foi criada em parte por infratores ambientais. Então, a gente consegue entender mais ou menos do porquê que a gente tem tanto essa cultura ainda. E como é que a Polícia Ambiental trabalha para desfazer essa cultura, Werther? Porque você falou do papagaio da vovó, né? Você falou. A boa e velha gaiola, enfim, que a gente não sei se ainda existe muito, enfim, acho que deve ter, né? Como é que fiscaliza isso? Isso está dentro das casas das pessoas. E como é que muda essa cultura de prender aves em casa? Pois assim, não tem como a gente falar que não tem muito, né? Tem muitas pessoas têm passarinhos, muitas pessoas gostam, não, porque eu gosto do canto da ave, eu gosto de acordar com o azulão cantando, com o canário cantando, e infelizmente isso é muito difícil de mudar. Como que se muda? Pegando desde o começo da criancinha lá e falando que, poxa, é muito mais legal você ver uma ave no ambiente natural dela, vivendo em liberdade, do que aprisionar um animal, né? Às vezes as pessoas não têm essa consciência que, no fundo, elas estão fazendo isso, estão aprisionando um animal que era para estar livre, vivendo a vida dele. Assim como nós queremos a nossa liberdade, né? Todos os animais também merecem ter a liberdade preservada. Então, acho que hoje o caminho é esse, é a educação ambiental desde os bancos escolares, desde do início da educação das crianças. Tenente Edson, para repercutir também, uma situação, o que aconteceu durante a pandemia, foi decorrente da pandemia, a gente abordou por diversas vezes aqui a violência doméstica. E nessa violência doméstica, a gente tem também a violência contra os animais domésticos, né? Também um desafio nesse aspecto, porque são coisas que acontecem dentro de casa, o que se chama intramuros, e o trabalho da Polícia Militar só pode ser feito a partir de denúncias, né? Como é que é esse desafio a ser enfrentado, Edson? Então, geralmente, as pessoas que cometem crimes ambientais, eles não são aquelas pessoas marginalizadas como os criminosos. Então, geralmente, a gente é bem recepcionado nas casas e, muitas vezes, geralmente, eles permitem a nossa entrada. Então, permitindo a nossa entrada, não tem problema algum. A gente realiza as fiscalizações. É o que acontece em regra. Geralmente, é permitida a nossa entrada, né, porque são pessoas, são cidadãos de bem, que não querem estar cometendo nenhum crime. Muitas vezes ocorre o quê? A falta de conhecimento. Muitas pessoas não sabem que, de repente, ter uma ave nativa é ilegal. Que nem o Wert disse mesmo, decorre muito de uma situação cultural. E o que a gente pode passar para os ouvintes? Caso alguém tenha algum conhecimento de maus tratos ou algum crime ambiental, como manter em cativeiro uma
ave silvestre, por gentileza, denuncie. Pode ser feito por 190, 181, direto na base da ambiental. Certo. E 190, numa comunicação de uma ocorrência como qualquer outra, no que cair a ligação lá, bateu a ligação lá, ela já vai ser direcionada para a Polícia Militar Ambiental. É isso? Isso, funciona dessa forma. Que nem eu disse ali no início, a Polícia Militar ela tem as suas especialidades. Uma delas é a Polícia Militar Ambiental. E a partir do momento que a pessoa liga o 90, essa denúncia ela vai ser redirecionada para a gente. 12h30, pessoal. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. E nesse dia, sempre espaço reservado para a gente conhecer o trabalho realizado pelos policiais militares, pela Segurança Pública de São Paulo, sempre com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. O relógio pulou agora, 29 minutos para 1, a gente vai para o intervalo. Rapidinho a gente volta com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também para você acompanhar, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele espaço, às sextas-feiras por aqui, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, para falar sobre o trabalho feito pelos nossos policiais militares. Hoje com a gente, 2 comandantes de pelotão da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, o Tenente Huerta e o Tenente Edson. Huerta, eu sempre faço essa pergunta aqui, quando tenho a possibilidade, quando existe a oportunidade, quando os nossos entrevistados são comandantes ou já estiveram nessa função de comando. É muito legal a gente saber o seguinte, durante a pré-eleição, aquele trabalho que é feito com os policiais no início de uma jornada, quando todo mundo vai a campo e realizar a sua missão naquele dia, dentro dessa pré-eleição, quais são as palavras que devem ser ditas que servem para motivar a tropa, o pelotão? Bom, acho que o momento da pré-eleição é um dos momentos mais importantes que a gente tem, né, durante todo o serviço, porque é lá que a gente vai discutir o que vai ser feito durante o dia, né, quais ocorrências que as equipes vão atender, quais as ações que elas devem tomar, e também a gente dá aquela estudada rápida na matéria, né? Todo dia a gente consegue ver um assunto novo, porque a legislação ambiental ela muda muito e é muito extensa e esparsa. Então, uma das características do policial militar ambiental é essa, né? Ele tem que ser uma pessoa que gosta de ler, gosta de estudar e principalmente gosta de escrever muito. Então, a gente tenta sempre estimular isso nos policiais ambientais, de que sempre se atualizem, de que busquem sempre conhecimento, façam cursos, estudem, que isso vai refletir principalmente no bom atendimento ao cidadão. Tenente Edson, e para você, o que é importante numa pré-eleição para ser dito para o pessoal do pelotão? Além do que o Huerta disse, a importância do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, o impacto que a poluição ambiental causa nas presentes e futuras gerações. Explicar essas questões ambientais que estão muito em voga, muito discutidas nos fóruns, como aquecimento global, né, como animais ameaçados de extinção, fazer que geralmente o policial ambiental já tem esse amor, mas aflorar mais ainda esse amor pela natureza, envolver ele muito mais. Além de tudo que o Huerta falou, eu acredito que é trazer esse espírito, né, esse espírito voluntarioso
ao policial militar ambiental. É sempre bom estar enaltecendo isso. Agora, Tenente Edson, vocês destacaram a necessidade da mudança de cultura para um melhor andamento aí das questões ambientais, né? Vocês ficam na primeira companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ali na Casa Verde, bairro do Limão, Casa Verde, ali, região da Avenida Ordem e Progresso, perto ali do Corpo de Bombeiros, não é isso? Isso. Vocês recebem a criançada lá para palestras, as crianças, os pais costumam levar as crianças, porque tudo parte daí, a mudança de cultura começa entre os pequenininhos, né? Vocês têm um trabalho assim? Então, como o Erti bem disse, é interessante que a escola tivesse essa educação ambiental, que começasse desde novo, que fosse aos poucos arraigando essa cultura de importância, de valor ao meio ambiente. Infelizmente, a gente não vê essa iniciativa dos pais de trazer os filhos para conhecer a Polícia Militar Ambiental, conhecer o trabalho. Eu vejo isso como muito importante e destaco a todos na audiência que as portas estão abertas, caso queiram conhecer, por gentileza. Ficaríamos muito felizes em recebê-los. Não seria o caso, Werther, de levar, fazer um link aí, não sei nem se existe, às vezes até existe, fazer um link com aquele programa que existe de combate ao uso de drogas, que é o PROERD, que é realizado nas escolas, levar duas informações, o trabalho de combate às drogas e o trabalho de respeito ao meio ambiente? O PROERD, ele é um trabalho de sucesso já reconhecido na Polícia Militar, né? E ele tem uma capilaridade muito grande. Porém, ele é voltado para essa questão de drogas. A Polícia Ambiental também tem um programa de conscientização e de palestras de educação ambiental que a gente, muitas vezes a convite ou acertos na agenda aí com as instituições, a gente disponibiliza policiais para irem até as escolas ou até universidades. Já tive a oportunidade de palestrar em universidades e expor um pouco do nosso trabalho, como a gente está fazendo aqui, e tentar plantar a sementinha da conscientização lá em todo mundo. Então, é uma coisa que realmente merece muita atenção e que é um bom caminho para que se evite todos esses crimes que a gente está conversando até agora. Eu vou falar de novo a palavra desafio, Werther, porque assim, o Estado é muito grande, é muita coisa a ser feita, é preciso priorizar para administrar bem, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, alguma coisa tem que ter prioridade. Qual é a situação hoje dos parques estaduais, que são prioridade, não tem jeito. E são vários no estado e uma área territorial muito grande, para um desafio tão grande para vocês aí, com poucos batalhões, né, para cuidar disso. Os parques estaduais, eles não são de gestão da Secretaria de Segurança Pública, né? Eles ficam à gestão aí da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, mas em parceria com a Polícia Ambiental, a gente apoia em todas as fiscalizações ambientais. E o que a gente vem percebendo muito ao longo desses anos é que os grandes centros, eles estão se expandindo e estão começando a encostar, muitas vezes já encostaram e extrapolaram os limites dos parques estaduais, né? Estaduais, municipais ou dos nacionais também. Então, eles vêm sofrendo muito também com essa pressão urbana e como a gente falou, né? As pessoas precisam morar em algum lugar e vem nesses lugares a possibilidade de ter uma vida digna. Então... Pode seguir. Não, justamente esse é o desafio. Sim, Tenente Edson, e nesse trabalho de apoio, né, não está diretamente com a Secretaria de Segurança Pública, destacou aqui o ERT, está com a Secretaria de Infraestrutura, é isso, né? Mas nesse trabalho de apoio, o que vocês consideram prioridade nos parques estaduais? Então, esses parques estaduais ele têm uma grande importância, porque é uma amostra do bioma. Mata Atlântica e Cerrado para mostrar para as presentes e futuras gerações o que ocorria aqui antes, qual tipo de bioma que tinha. Então, a importância estratégica, cultural, é absurda. E a gente, que nem o Erti falou, a expansão imobiliária pressiona muito e as pessoas que muitas vezes compram esses terrenos são pessoas desinformadas. E grileiros se aproveitam
dificuldade de, às vezes, de conhecimento das pessoas para vender lotes baratos e para as pessoas ocuparem. E em algumas regiões eles estão ocupando algumas regiões de parque. A gente, junto em apoio à Fundação Florestal, estamos realizando o patrulhamento, a fiscalização, em algumas regiões até a demolição de algumas construções inacabadas. Então, muitas vezes, a gente, através de levantamento de satélite, descobre essa supressão de flora e age no problema. Muitas vezes somos provocados pelas prefeituras que detectam antes o problema e muitas vezes por denúncia mesmo, seja 190, 181. Sempre que a gente tem o conhecimento do crime ambiental, a gente desloca equipe e atende. Quais são os tipos de vegetação ainda hoje encontrados no estado de São Paulo, Tenente Edson? Predominantemente a Mata Atlântica. Na nossa região, que é o primeiro AMB, que é a capital e área metropolitana, a gente tem somente em parques o juqueri. Essa aqui, infelizmente, quase metade dela foi queimada. Essa é a amostra de cerrado. As outras unidades de conservação e parques urbanos é predominantemente a Mata Atlântica. Então, temos a Mata Atlântica e o Cerrado, em grande parte ainda a Mata Atlântica. Isso, predominantemente a Mata Atlântica. Um pouquinho, só tem o Juqueri mesmo, que é uma amostra de cerrado. Que geralmente infelizmente, eu não sei o que ocorre, talvez a ação dos ventos é o local onde os balões parece que são direcionados. Sempre há incêndios causados por balões. É uma mata seca, ela tem incêndio naturalmente, mas no caso do Juqueri, ela é intensificado muito mais por quedas de balões. Huerta, a legislação ambiental é bastante complexa, claro, a população não tem o conhecimento e quando precisa fazer alguma coisa relacionada com o meio ambiente, não necessariamente vai buscar informações a respeito, mas o que a gente pode trazer no geral? Por exemplo, o que as pessoas precisam conhecer? Nós temos parques estaduais, temos APAs, áreas de proteção ambiental. Quais são os diversos segmentos, né? Não sei se assim a gente pode dizer, dentro do meio ambiente que as pessoas têm que prestar atenção? Tá. Diz que a gente conversou agora, Mauro, existem vários tipos, isso também vem por legislações, né? Existem vários tipos de unidades de conservação. Dentre essas unidades de conservação, elas são divididas em uso sustentável e me ajuda aí, Edson, esqueci agora. Uso sustentável e proteção integral, lembrei. Tá vendo? É muita coisa mesmo. Às vezes até a gente se confunde. Tá vendo? Imagina a população. Então, é justamente para trazer essa dificuldade, né? E assim, esses parques estaduais são de proteção integral, via de regra, nada é autorizado lá, como construções, edificações. Eles têm a parte de uso urbano, mas é justamente para proteger aquele bioma, proteger aquele pedaço de fragmento florestal que ainda resta, para proteger também a fauna e a flora que está lá, né? Fora dessas unidades de conservação de proteção integral, a gente tem as de uso sustentável, onde tem uma possibilidade de utilização, né? Um tipo dessa unidade de conservação muito comum são as reservas particulares de patrimônio natural. São as RPPNs que a gente chama. Então, lá a gente vai ter atividades de ecoturismo e outras lá, né? Via de regra, o que a população precisa saber, Mauro? Se eu vou cortar uma árvore, quer seja ela exótica ou nativa, eu preciso procurar um órgão ambiental para ver se eu posso cortar aquela árvore. Se o órgão ambiental autorizar, tudo bem, eu vou lá e corto. Se não autorizar, eu busco essa autorização, né? Porque às vezes a pessoa, não, mas foi só uma árvore na frente da minha casa, não, mas foi só um galinho que eu tirei, é só um passarinho que eu peguei, e isso no todo acaba tendo uma somatória muito expressiva. Então, via de regra, quer ter um animal? Pode, não é o indicado, não é a filosofia da Polícia Militar Ambiental, mas se quiser ter, procure um local legalizado.
Se quiser ou precisa, né, muitas vezes as pessoas precisam retirar uma vegetação, que procure o órgão ambiental também para que tenha essa autorização e faça a compensação ambiental devidamente autorizada. Sim. Tenente Edson, para falar um pouquinho também a questão dos animais, do resgate dos animais, é um trabalho importante que muitas vezes é feito por voluntários, organizações não governamentais aí que atuam na proteção dos animais. Como é que é essa parceria entre essas pessoas, essas entidades e a Polícia Militar nesse trabalho? Então, são muito importantes, né? As ONGs, elas muitas vezes elas recebem e tratam alguns animais domésticos, por exemplo. De repente, a gente chegou numa ocorrência de maus tratos. Você chega no local, há diversos cachorros ou gatos em situação de maus tratos. A gente não pode deixar com aquele infrator. A gente não pode autuar, prender ele ou deixar com algum parente dele na casa dele. E se o animal está sendo maltratado lá, a gente vai virar as costas, ele vai continuar sendo maltratado. Então, a gente depende muito das ONGs, da prefeitura, para acolher esses animais. Fazendo uma ressalva, para quem hoje tem animal nativo em casa e quer devolver, não quer cometer o crime, porque agora, né, em tese, tem o conhecimento que é crime. A devolução voluntária, ela exime a pessoa do crime. Então, de repente, você tem um pássaro irregular na sua casa, por gentileza, pode deslocar uma base da Polícia Militar Ambiental e entregar, que você não será responsabilizado. Né? Fora isso, a gente tem os CETAs, que são os centros de recebimento. Toda vez que a gente chega num local para fiscalizar e encontra uma ave nativa, né, de repente um primata, a gente encaminha para esses centros de recebimento, como o CETAS Barueri, como o CRASPET no Parque Ecológico Tietê, a gente conduz para lá também. Sem esses órgãos, a gente não consegue. Sim, pegando o gancho nessa sua fala, Tenente Edson, aqui uma pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital, ele participa todos os dias com a gente, obrigado mais uma vez, seu Jaime. Ele pergunta, na atuação de alguém, na autuação de alguém em uma ocorrência ambiental, a prisão sempre será tipificada como flagrante delito? Sim, flagrante delito, mas muitas vezes a pessoa não é presa, né? Seria um flagrante delito de crime, não necessariamente ela vai ser encarcerada, não necessariamente a gente vai conduzir para a delegacia, depende da gravidade do crime. Que nem o Erich bem disse, maus tratos a gato e cachorro, mudou a legislação recentemente, essa é uma ocorrência que a gente conduz para a delegacia e a pessoa realmente fica presa. Mas, de repente, numa situação de um aprisionamento irregular de um pássaro, a pessoa não é um flagrante delito de crime, uma pessoa não é presa. A gente só recolhe o animal, faz a autuação, notifica a delegacia através de ofício e a pessoa responde em liberdade. Posteriormente, ela vai ser julgada, poderá ocorrer uma transação de pena, ou seja, a troca daquela prisão em cárcere por, de repente, o pagamento de uma autuação, uma prestação de serviço comunitário, uma pena alternativa, uma restritiva de direito, não de liberdade. Essa nomenclatura, né, de crime de menor potencial ofensivo, muitas vezes acaba atrapalhando a punição? Na verdade, que o direito, o encarceramento, ele é muito, assim, que nem diz o direito alemão, última ratio. Seria a última alternativa, porque é extremamente gravosa. Então, se a gente puder sempre autuar, buscar mais no direito civil essa parte da compensação financeira, eu acho mais interessante e eu acho que também tem um resultado positivo, ninguém quer perder dinheiro, né? É uma pena. O tal mexer no bolso, né? Isso, eu acredito que, na verdade, é a falta de conhecimento que é a maior entrave. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, realmente é cultural. E a gente erram na lei por falta de conhecimento mesmo. De conhecimento, a gente tem que buscar nas escolas, trazer esse conhecimento, buscar através de programas como esse, conscientizar as pessoas. É isso que a gente espera.
E você, Tenente Huerta, falou já bastante a respeito da legislação. Vai uma pergunta aqui do Renato Mendes, está com a gente no YouTube. Ele pergunta se, na sua opinião, as leis ambientais são eficientes ou elas deveriam ser mais rígidas. É que tem aquela história, né? Muitas vezes a gente tem leis que não pegam, leis muito arcaicas, que não têm mais a ver com o contemporâneo, a modernidade, né? E aí acaba tendo brecha, porque aquela lei não corresponde mais, fora as leis que não pegam mesmo, né? Uma opinião particular minha, né, e é de um grande consenso, é que a legislação ambiental brasileira, ela é bem avançada, né? As leis, elas têm que também observar uma dosimetria, né? O legislador não pode, quem cortar uma árvore vai ter 15 anos de reclusão para assustar a população. Isso também não existe, não é cabível, né? Mas a legislação, ela é bem avançada e está sendo modernizada, né, através de regulamentações administrativas também. E tudo isso está, inclusive, ajudando. A gente parece que está falando só de, nossa, quanta coisa ruim, mas os fragmentos florestais que a gente tem hoje em São Paulo, da Mata Atlântica, estão aumentando justamente por esse início de conscientização e aprimoramento da legislação ambiental. Tem inspiração essa nossa legislação na parte legal internacional, de outras polícias militares de outros países? A lei que eu citei aqui, né, 9.605, ela é uma lei federal, mas a gente também abarca outras regulamentações que têm influência externa, né? Alguns códigos de proteção animal, tudo isso serve como inspiração para o legislador poder ver a necessidade, ver o anseio da população, propor a lei e ser aprovada. Tenente Edson, a Marina Vogel está com a gente no Facebook, pergunta em que região do nosso estado acontecem mais ocorrências ambientais? O estado todo, né? O estado todo só muda as características. Se você for para o interior paulista, a maioria já está devastado, se planta-se cana lá. Lá se fiscaliza o combate às queimadas, por exemplo, né? De repente, ali na Bilis Guarapiranga hoje, está tendo parcelamento irregular de solo. A gente encontra nas periferias as feiras do rolo, onde são feitos diversos aprisionamentos de animais e venda de animais, o tráfico de animais nas feiras do rolo. A gente verifica, por exemplo, na região de Franco da Rocha, que é a área de nossa atuação, tem muita soltura de balões. Então, assim, é até irônico, mas os crimes ambientais são democráticos e se espalham por todo o estado, não tem como nem falar. Só muda as características, né? Não tem nem como falar qual tem mais, qual tem menos, mas em todo local tem. Quando você fala no interior, a questão da plantação do milho, você fala da queima da palha do milho. Essa é a grande dificuldade do combate, né? A cana, né? Na verdade, a cana. Da cana, sim, não do milho, da cana, Isso, sim. isso. Aí a fiscalização palha... dos aceiros, né? Lá se tem muita fiscalização dos aceiros, que são aqueles espaços entre a plantação e entre uma plantação e outra, para que, de repente, se pegar fogo num local, não passe para outro local, não se espalhe. Aquela queima controlada, né? Por exemplo. Mas, assim, que nem eu disse, os crimes ambientais depende da região, né? Em regiões onde tem rios, tem muitas vezes a caça predatória, a pesca predatória do peixe. Então, depende das características do local. Se você pegar na zona leste de São Paulo, um local que é uma selva de pedras, praticamente não tem vegetação. Lá os crimes são outros, são de aprisionamento irregular de aves, por exemplo. Huerta, né? O Edson falou da pesca predatória do peixe. Aqui a pergunta da Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, que vai nesse ponto. Como é feita a fiscalização da pesca irregular, seja no período do defeso, no mar ou da piracema, nos rios? Pergunta da Daniela Neves. Legal, obrigado, Daniela. Basicamente, hoje, a Polícia Ambiental ela é estruturada de uma forma que a gente consegue atuar em diversas frentes, né? Tanto na parte territorial, com viaturas 4 rodas, viaturas 2 rodas, né? Motos, a gente tem motos, tem veículos 4 rodas, picapes, e a gente consegue fazer o patrulhamento nas margens de todos os rios
E também embarcações. Nós temos diversos tipos de embarcações, botes, lanchas, inclusive, que conseguem fazer a fiscalização em loco no leito do rio e poder abordar os pescadores, ver como é que está a situação deles, né? Existe também uma regulamentação que permite que o pescador ele possa pescar, seja um pescador profissional e tudo mais. E já também na parte da marítima, a gente, que é a área do 3º Batalhão, o 3º Batalhão Ambiental, eles têm uma companhia específica que faz a fiscalização das águas do nosso litoral, né? Inclusive com lanchas e até helicópteros. A tecnologia vai ter cada vez mais presente, né? O uso de drones, por exemplo. Exatamente, o uso de drone também está muito forte, porque o drone, na verdade, ele veio para gerar uma grande economia, né? Porque ele é um equipamento barato se for comparado com uma aeronave, por exemplo. Ele tem uma aplicabilidade ele é muito versátil, né? Uma aplicabilidade grande e de fácil manuseio. Então, hoje em dia, praticamente todos os dias, todas as semanas, a Polícia Militar Ambiental utiliza, através das suas companhias e pelotões, a fiscalização preventiva com o uso de drones. A gente faz a captura das imagens, consegue ver onde é que está acontecendo o crime, onde as pessoas estão cometendo esse crime, e através dessas imagens, deslocar ou as viaturas 4 rodas, 2 rodas, embarcações, aeronaves, para poder fazer a fiscalização e impedir o cometimento do crime. Ainda sobre legislação, Tenente Edson, como é que a Polícia Militar, por estar aí no dia a dia, com a mão na massa, digamos assim, pode atuar no sentido de sugestões para o aprimoramento das leis, para o aprimoramento da parte legal? Vocês que estão nisso, vocês que sabem exatamente o dia a dia como é que ocorre. Como é que funciona isso? Então, as leis vão surgindo de acordo com que a gente vai se deparando com os problemas. Então, assim, que nem o Erich falou, a gente já tem uma lei muito avançada, mas sempre pode evoluir. Então, de repente, se a gente, se porventura se deparar com uma situação que a gente tem dificuldade, a gente passa via canal de comando essa dificuldade e chega-se até a Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente para aperfeiçoamento de alguma regra administrativa, algum detalhe que precisa ser aperfeiçoado, e funciona dessa maneira. Muito bem, minha gente, faltando 3 minutos para 1, vamos partir para o encerramento. Você está com a palavra, Tenente Edson, sua mensagem, o que é que fica para a nossa audiência, sua despedida. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Mauro, agradecer toda a audiência. Senhores, senhoras, se vocês flagrarem algum crime ambiental, por gentileza, entre em contato com a gente, através do 90, através do 181, diretamente na base, né? Lembrando, na dúvida se é um crime ambiental ou não, é só fazer contato com a gente. Também tem um site da Polícia Militar, que tem lá um link da Polícia Militar Ambiental, onde você poderá se informar sobre a nossa competência, sobre a nossa missão, e eu agradeço a oportunidade. Muito legal. Tenente Werther, sua despedida, sua mensagem para a nossa audiência. Bom, Mauro, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente faz e pelo que a gente luta e acorda cedo todo dia para tentar manter, né? A Polícia Militar Ambiental está à disposição de toda a população, a gente é parceiro da população, nós estamos aqui para agregar, para ajudar e para preservar o meio ambiente para todos nós, sem exceção. Então, conte com a Polícia Militar. Legal, minha gente, muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, sempre um espaço aberto para falar de segurança pública. Estiveram com a gente o 1º-tenente Gabriel Huerti Diniz e o 1º-tenente Edson Alves de Lima. Eles são comandantes de pelotão da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, o chefe da nossa
Rádio Trianon, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, claro, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência ao longo da semana, um bom final de semana para todo mundo. Na segunda-feira a gente se fala novamente. Tchau, até lá.